Fala aí, Placilova, firmeza total? Brother, é o maior prazer estar aqui falando com você mais uma vez. Preciso falar para vocês que esse quadro foi criado para trazer respostas a alguns comentários, algumas dúvidas, algumas questões que algumas pessoas têm a respeito dos assuntos. Eu gosto de compilar algumas, né? Trago aquelas que acabam agrupando muitas outras juntas, né? Mas é isso, né? São respostas que eu trato e depois apresento aqui no quadro Fala Placilova com vocês. Firmeza total? Então, esse é o lance. Se você tiver alguma dúvida, se você tem algum receio, se você tem uma dúvida, se tem uma curiosidade, algum fato, cara, não morre com o assunto, manda um comentário para mim, né? Manda um e-mail para mim, marcelo.orozco@c3p2.com.br, que eu vou responder a você, né? E também vou utilizar essa pergunta para compilar os dados e aí trazer um quadro para dentro do nosso quadro aqui, Fala Placilova. Beleza total? Bom, algumas pessoas vêm me procurando e me perguntando sobre fluidez, sobre viscosidade, né? Esse assunto tem ficado bastante dentro da minha cabeça nesses últimos dias, por conta de alguns aspectos. Outro dia, a minha irmã pediu para a gente trazer resposta ao Placilova dentro do quadro Olá Placilova, e nós respondemos ao menino que queria saber como que faz para calcular as características da máquina para se injetar um determinado balde, não me recordo direito como que é a pergunta dele, tinha uma máquina de 350 gramas, 180 toneladas, acho que é isso aí, hein? Tá? Quando você precisa, o cérebro traz a informação. E ele queria saber de até quantos litros ele podia injetar um balde, né? E segundo o cálculo que nós fizemos, deu um valor de 10 litros, 11 mil centímetros cúbicos, 11 litros, né? 10 litros é o balde que é o tradicional, que ele poderia injetar naquela máquina dele. E durante a desenrolar desse bate-papo aí, desse Fala Placilova, nós nos deparamos dentro da fórmula com o valor, com o km, né? Que é um valor de referência da viscosidade do polímero, né? Então, materiais mais fluidos têm um km lá perto do 1, materiais mais viscosos, kms maiores, 1,5, 2 e tal, né? Dependendo do km, né? Dependendo da viscosidade do material, a gente usa um km maior. Então, materiais como policarbonato e acrílico que são bastante viscosos, PVC, o valor do km são os maiores valores. Bom, por que eu trouxe esse assunto? Porque o km é o fator da viscosidade. E aí também, naquela mesma semana, um outro aluno, né, queridíssimo Placilova da primeira qualidade, Jailson, ele falou, pô, professor, tem essa peça aqui? Ele trouxe essa peça aqui, né? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é aquelas bandejas para pintura, né? Você coloca o rolo aqui, a tinta, limpa, tal. Bom, enfim. E ele tem um monte que injeta isso aqui, ó. A injeção, ela é por bico quente, né? Então tem um ponto de bico quente para cada uma das cavidades, são duas cavidades. E acontece que no meio, né? Então a outra cavidade está aqui, né? Espelhada. Então uma é assim, e a outra é assim, para a questão de balanceamento das forças dentro da cavidade. Sai essa rebarba, tanto desse lado quanto do lado de cima. Eu falei, mas isso aí sai sempre? Ele falou, não, quando eu uso material virgem, não sai. E quando eu uso material reciclado, sai. Eu falei, e você verificou a fluidez se é a mesma? Não. Eu falei assim, e esse material reciclado, como é que é? Você verificou a fluidez? Ele falou, professor, eu vi, ele é bem mais grosso, bem mais viscoso, né? Parece mais com mel frio, assim, né? Isso, mel quando fica na geladeira, parece aquele material lá e tal. Entendi. E o material que você usa convencionalmente, qual que é? É o RP340, tal. É um randômico, né? Que ele faz uma monitora. E não sai rebarba. Eu falei, tá. E aí, gente, aí que é o lance. Fator de viscosidade. O material polipropileno RP 340, acho que é esse o código dele, é um material randômico, né, de fluidez bastante elevada. Ao passo que o que ele estava utilizando, que era um reciclado, tinha carbonato de cálcio na formulação, isso fazia com que a viscosidade aumentasse bastante. Aí você percebeu o lance? Olha só o que a gente está falando, então. Fator de viscosidade, km, viscosidade, fluidez, tudo isso diz respeito ao fluxo do material, que é o nosso assunto de hoje. Vamos lá. Algumas perguntas me foram feitas, né?
E vou começar de cara, né? A gente esclarecendo alguns aspectos relacionados com esse assunto. A gente percebe no vídeo da esquerda que a água é bastante fluida e percebemos aqui no vídeo da direita que o mel é bastante viscoso. E aí, ó, eu usei duas palavras para designar a mesma ação, que é o fluxo do material caindo. Eu consigo medir a viscosidade da água da mesma maneira que eu consigo medir a fluidez do mel, né? Então, são duas palavras que designam a mesma ação, que é o fluxo de material. No caso de materiais plásticos, materiais poliméricos, existe um método de avaliação que é o índice de fluidez. E esse método de avaliação, ele é um indicador bastante interessante dentro dos datasheets para dizer se o material é indicado para esse ou aquele processo. Veja, não é um único parâmetro, mas é um parâmetro muito importante, muito considerado, até para dizer se aquele material serve e diz respeito ao que você está usando comumente, né? Quem trabalha com material reciclado sabe disso, né? Que a variação é impressionante. Então, o que eu vou buscar hoje, trazer para vocês, é dizer o que é o índice de fluidez e como ele é medido e qual é a interferência do índice de fluidez no processamento de materiais. Quais são as sugestões de índice de fluidez para os processos de transformação, né? E hoje nós temos materiais com fluidez elevadíssima, lá perto da casa dos 100 gramas por 10 minutos, assim como tem materiais cuja fluidez fica 0,1 grama por 10 minutos, não é disparidade de valores impressionante. E é assim, né? Dependendo do processo que você tem, do seu produto, das características que você espera, né? Das propriedades mecânicas que ele deve ter, você vai utilizar um material com uma determinada fluidez. E tem como alterar ela, Marcelão? Tem como alterar. Vamos ver qual é a pergunta dos caras aí, ó. Então, o primeiro comentário aqui, né? Marcelão, se eu consigo alterar o índice de fluidez, ele sabe já que a temperatura é um fator que altera a fluidez, e é bem verdadeiro isso aí. Mas existem outros fatores que alteram a fluidez, que alteram o índice de fluidez? Cara, existem sim. A aditivação, né? Você pode aditivar, pode ter aditivos que aumentam a fluidez, aditivos que diminuem a fluidez, né? Aqui está falando em alterar só, então o que altera a fluidez é a aditivação, o que altera a fluidez também são fatores relacionados com a temperatura. Uma outra. Obrigado, sensacional. Ele está dizendo que tem um PP aqui, copolímero, com 20% de fluidez, e deve estar querendo dizer 20 gramas por 10 minutos, né? E algumas peças, quando dobra, tende a quebrar um pouco. Ele está perguntando se deve aumentar ou diminuir a fluidez. Imaginando uma tampa flip-top, né? Que dobra, né? Uma coisa com dobra, assim, que fecha e tal. Uma dobradiçazinha, alguma coisa assim, né? 20 gramas. Cara, isso é bastante interessante, porque aí a gente já buscando o relacionamento da fluidez com o peso molecular. É muito importante isso daí. Vamos lá, vamos ver outra questão aqui do menino. Não chega nem a ser uma pergunta, né? Olá, amigo, beleza? Trabalha com flexíveis de extrusão e ele precisa melhorar o índice de fluidez. Nós fazemos uso de PP reciclado. Ultimamente, a fluidez está muito baixa, está muito viscoso, né? Nosso cliente é o setor de injeção e acaba tendo muitos problemas com o material. Então, se for, normalmente a gente usa um material mais viscoso para extrusão e normalmente mais fluido para injeção. Se ele já está vindo muito viscoso lá na extrusão, na injeção, tenho certeza que ele vai ter problema mesmo, né? Vai acabar tendo que arrumar outros artifícios para resolver esse problema aí. A gente vai falar mais disso daí. Primeiro, total? Mas vamos resolver a primeira pergunta, né? O que é índice de fluidez? Eu vou dar uma dica para vocês, porque é mesmo muito importante, espero que vocês leiam também. É a medida da capacidade de um polímero fundido fluir por uma matriz padronizada sobre uma pressão determinada e é dada em gramas por 10 minutos. Se liga aí, a quantidade de material em gramas que passa por uma determinada matriz padronizada em 10 minutos. Não quer dizer que eu fico lá 10 minutos esperando o bagulho, né? Você não fica fazendo isso, não. Na verdade, se estabelece um tempo, dependendo da fluidez. Materiais mais fluidos, o tempo é menor, porque desce muito de uma vez. Materiais mais viscosos, o tempo é maior, porque dá tempo de se esperar, tirar um pedacinho. Beleza? E você tira várias amostras nesses 10 minutos, ou menos. Né? Cara, é bem importante que você saiba isso, porque isso eu vou ficar falando muitas vezes, tá bom? Então, aqui, agora, como é medido o índice de fluidez? Como é medida é o que é o cérebro do movimento, né? Então, existe uma norma, a STM, existe uma norma ISO, deve existir uma norma DIN, uma norma GIS, uma norma
ABNT, que rege como deve ser feito o ensaio, como é medido de fluidez. Em linhas gerais, né, o que determinam esses procedimentos? Que você deva estabelecer uma carga para o ensaio. E aí, existe uma tabela de sugestão de temperatura e de carga utilizada para cada material. Às vezes, dependendo do material, como polipropileno, polietileno, você sugere vários tipos de carga, né? Vários conjuntos de carga e temperatura diferentes, porque o material polietileno, polipropileno, ele tem desde fluidez muito baixa, né? Muito viscoso, o polietileno de alto peso molecular quase não flui, praticamente não flui, até fluidos extremamente elevados, como o polipropileno de injeção ultra-rápida, né? Então, tem lá na casa de 70, 80, sei lá quanto deve estar chegando já o polipropileno de fluidez, tá certo? Então, esses materiais que têm uma gama, uma possibilidade de fluir muito larga, você encontra nas normas várias cargas e temperatura, vários conjuntinhos. A temperatura tal, carga tal. Então, por exemplo, polietileno de baixa densidade, linear, né? Temperatura lá perto de 180, 230, e a carga entre 2,16 e 5 quilos. Às vezes, aumenta a carga, 10, 21 quilos. Então, várias cargas que são utilizadas padronizadas já. Por quê? Porque a pressão tem que ser padrão. Então, o material vai ser empurrado pela matriz a uma pressão específica, né? Então, quando ele desce aqui, ó, pela carga, então, essa aqui, ó, o mouse, quando a carga está em movimento para empurrar o material para baixo, ele já no estado fundido, ele vai passar por essa matriz. Então, a quantidade de material fundido que flui por uma matriz padronizada sob a ação de certa pressão, carga. Certo? É isso aí. É importante salientar que existe um controle de temperatura, então existe um envolvimento aqui no que chamar de barril, você pode chamar também de cilindro, né? Um cilindro de plastificação, o material é colocado. Uma outra coisa interessante, existe uma quantidade de material a ser medida, né? Antes de ser colocada, que é 5 gramas, mais ou menos um palmo de telha, mas 5 gramas. Então, existem todos os equipamentos que ajudam na colocação, né? É isso aqui, ó. Muitos dos equipamentos mais modernos já vêm com cortador de amostra, já vem com temporizador, já vem com contador, já vem com balança, né? Então, dependendo do investimento que você realizar no seu equipamento, você pode ter algo extremamente automatizado ou um que depende fundamentalmente da ação do operador, que ele vai lá, corta, separa a amostra, pesa. Não tem diferença nos resultados assim, né? O que tem é a experiência do operador, né? A repetibilidade das operações que ele realiza, mas o resultado ele é aceito, tanto um quanto o outro, tá certo? Isso é importante salientar. Já deu um tempo de compartilhar, que eu preciso mostrar um bagulho para vocês. Então, vamos colocar aqui, né? Ó. Cálculo do índice de fluidez. Qual que é o cálculo de fluidez? Então, o IF ele é igual à média das amostras, média da massa das amostras, dividido pelo tempo de corte que você utilizou para tirar cada uma das amostras, vezes 600, que diz respeito a 10 minutos. E o resultado vai ser, então, gramas por 10 minutos, que é a unidade de verificação do ensaio, do índice de fluidez. Seja ele ISO ou seja ele ASTM, né? Qualquer um que for, a unidade de medida é a mesma, que é gramas por 10 minutos. Tá bom? Então, vamos entender isso direito, né? Deixa eu compartilhar com vocês uma imagem rapidinho aqui, só para rememorar um lance. Então, isso aqui, ó. Cálculo do índice de fluidez. Aí, qual que é a média das massas, né? Qual que é a média das massas? A média das massas é a soma da massa 1 mais a massa 2 mais a massa 3 mais a massa 4 mais a massa 5. Por que 5? Porque o ensaio pede pelo menos 5 amostras. E aí você tem que realizar o ensaio, né? Lembra aqui, ó? Cortar as amostras aqui a partir de um determinado tempo, você vai determinar um tempo de corte
e aí vai cortar as suas amostras. É importante que o tempo de corte seja o mesmo para todas as amostras. Isso é bem importante. E que seja realizado no mesmo movimento. Né? Colocou o material, com esse material que foi colocado lá no funil, conforme diz o procedimento operacional, dentro do sino de plastificação, e você pôs a carga para atuar sobre ele, esse material tem que ser o suficiente para você retirar 5 amostras. E se o tempo que você escolheu tirou uma amostra com 2 gramas, você não vai conseguir tirar 5 amostras de 2 gramas, porque só cabem 5 gramas no ensaio. Algumas pessoas que eu confrontei, que eu perguntei, que eu queria saber, né, que eu pesquisei a respeito, me disseram o seguinte, que muitas vezes eles colocam mais material do que 5 gramas dentro do cilindro de plastificação, justamente para materiais em que são muito fluidos, né? Então, aí, para você conseguir tirar uma amostra, 5 amostras razoavelmente com tranquilidade, você coloca mais material para que, mesmo a amostra tendo mais do que 1 grama na média, né? Mas é isso, tá bom? E se a amostra for menor do que 0,5 também, tem uma dificuldade para você ter certeza, né? Tem uma variação muito grande e é arriscado. O ideal é que a amostra esteja ali perto de 1 grama, tá bom? Belezinha? Então, dependendo do tempo. Mas vamos simular aí. Aí você vai pegar essas amostras e dividir pelo número de amostras, 5 amostras, dividir por 5. Isso vai ser igual à massa média. Então, vamos fazer uma simulação? Aí eu vou colocar aqui, ó. Massa 1 igual, vai, 1,02 gramas. Massa 2 igual a 1,05 gramas. Massa 3 igual 0,98 gramas. Massa 4 igual 0,99 gramas. E a última aqui, massa 5 igual a 1 grama 00, tá bom? Só para 1 grama. E o tempo de corte, né, que é esse aqui, ó. Tempo de corte igual. Vou chutar um valor aí, ó, que é razoável, né? 15 segundos. 15 segundos. Então, vamos fazer a continha? Massa média primeiro é igual. Vou colocar lá na fórmula, conforme está escrito ali. Vou tentar dar uma economizada no papel aqui, tá? 1,02 mais 1,05 mais 0,98 mais 0,99 mais 1,00. Dividido por 5. Que vai dar 7, 15, 24 mais 2. 11, 20 mais 2. 3, 4, 5. 5,04 dividido por 5, que você mantém, né? Isso aqui vai para cá. Certo? A continha aí. Fica ligado aí, pessoal. Isso vai dar 1,008 gramas de média. Essa é a média, beleza? Então, a média das amostras é 1,008 gramas. Aí, vou colocar lá na fórmula agora. Então, o índice, dá para ver aí? Índice de fluidez é igual. Esse valor aqui, que é a média, 1,008, dividido pelo tempo de corte, 15 segundos, vezes 600. Quanto é que dá isso aqui? Eu vou escrever aqui ainda. Então, aqui, ó. Então, o índice de fluidez é igual. Esse aqui é o resultado, então, né? Ó. Como que eu fiz essa continha aqui de cabeça? 600 dividido por 15, corta aqui, aqui vai dar 40. 40 vezes esse, né? Vai dar 40 vezes 0,08 dá 320. Então, dá 40,32 gramas por 10 minutos é o índice de fluidez desse material. Vou colocar aqui, então, 40,32 gramas por 10 minutos.
É isso mesmo? Então, ó, então aqui eu fiz uma simulação, tá bom? Esses valores que eu coloquei aqui são fictícios, né? Mas olha, para falar a verdade, dá uma boa aproximação para você, durante a realização de um teste, que você tenha esse resultado. É bastante próximo da realidade. Eu já obtive valores de amostra bastante próximos desse daí, né? Com polipropileno. Então, foi um polipropileno de injeção, nós utilizamos lá para injetar os potinhos, e precisa-se de alta fluidez, né? E 40 é um número bastante adequado para o processo de injeção. Firmeza total? Esse aqui é um aparelho tradicional. O formatão dele varia pouco, viu, gente? Ele varia pouco, é mais ou menos isso aqui mesmo. Existem, então, equipamentos em que você tem a ação da retirada da amostra automatizada, né? Então, ele mesmo corta, ele mesmo corta a amostra já cai em determinada região que já faz a pesagem, já faz a anotação, já é retirada de lá, cai a próxima amostra, a mesma coisa. E existem aqueles em que o operador tem que ir lá pegar a amostra, coloca na balança, faz a medição, tira, pega a amostra, coloca na balança, tira a amostra, tá? Às vezes, dependendo da fluidez do material, não dá tempo do cara fazer isso, ele tem que tirar todas as amostras e depois pesar e fazer a média, né? E depois de pesar dessas amostras e retirar a média dos valores das amostras, você divide essa média pelo tempo que você utilizou para tirar cada uma delas, né, o tempo de medição, e multiplica por 600, que é a quantidade de segundos em 10 minutos. E aí você vai ter o resultado em gramas por 10 minutos. Primeiro total, é longo isso aqui, né? Isso aqui dá muito pano para manga, viu? É importante salientar o seguinte: existem normas regulamentadoras. O que são as mais usadas é a STM e a ISO, né? Sabemos que as normas ao redor do mundo vão sendo aglutinadas em torno da ISO, né? E também da STM, mas nós sabemos que quando você faz uma análise, né? Então, quando você olha no datasheet, é bem importante você verificar qual foi a norma realizada, né? Para não ter muita diferença sobre o resultado de um e outro, tá bom? E também, se a unidade de medida que está sendo apresentada é a mesma. Isso é um ponto. Então, o índice de fluidez é uma medida indireta do peso molecular médio relativo de um polímero e pode ser o único valor de um datasheet que varia significativamente dentro de uma família de polímeros. É isso que eu te falei. Então, polipropileno, polietileno, cara, tem 300 tipos de polipropilenos da Braskem. Mais, deve ter mais do que isso já, né? A Carina tem mais de 2.000 formulações de PVC. Então, a mesma resina produz um composto com muita diferença de fluidez. É muito raro encontrar pessoas que fazem índice de fluidez com o aparelho que eu mostrei em PVC, tá bom? O PVC inicia o processo degradativo e pode estragar o aparelho. Você tem que ter alguma coisa preparada para o PVC, isso é importante. Ou você tem muita experiência ao ponto de evitar mesmo que ele incorra em degradação durante a execução do ensaio. Quando você estiver avaliando o datasheet, vou falar de novo, presta atenção, verifica se a norma utilizada é a mesma entre os datasheets. E verifica se a unidade é a mesma também, gramas por 10 minutos. Cara, quando você tem um material normalmente mais fluido, você indica ele para injeção. O material mais viscoso é normalmente indicado para extrusão. Mas mesmo dentro desses processos, você ainda tem variações importantes, né? Se é uma injeção rápida, se é uma injeção de parede fina, né? Se é uma injeção de um material que precisa de muita resistência mecânica, como é o caso dos polietilenos de alto peso molecular, por exemplo. Se é uma injeção de material com carga, se é uma injeção com um molde de bico quente, câmera quente, se é uma injeção de molde do tipo black piano, porque todas essas coisas, a aditivação e a temperatura, elas vão influenciar no índice de fluidez, tá certo? Isso é extremamente saudável de se dizer, né? Aqui, ó, eu estou apresentando aqui umas curvas de peso molecular médio. Normalmente, quando você tem o peso molecular médio, uma curva chamada larga, né? Quando essa curva aqui ela é mais larga, nessa região principalmente, né? Ela não faz um pico, ela faz uma montanha, um morrinho, né? Quando ela é mais larga, os materiais com esse tipo de curva apresentam maior fluidez. E quando você tem uma distribuição mais estreita, materiais com esse tipo de distribuição mais estreita normalmente são mais viscosos.
E a explicação, assim, se relaciona com o desenrolar do tipo de fluxo das macromoléculas, né? Lembrando que as macromoléculas têm um movimento que chama cabeça-cauda, né? Então, se eu pegar uma macromolécula aqui, esticar ela vai junto, se eu virar aqui, ela faz assim, ó, onde a cabeça passar, a cauda vai passar também, né? Então, se ela é muito grande, imagina. Se ela é muito grande, imagina. Ela vai se enroscar, dar nó numa na outra, passar por aqui assim, cara. Eu sempre fico pensando naquele filme do Indiana Jones, quando eu acho que é o Tempo da Perdição, ele cai num lugar com a mina lá que tem 1 zilhão de cobras, né, cara? E as cobras estão se enrolando. As macromoléculas são mais ou menos isso, é um movimento de serpente, onde passa a cabeça, passa a cauda. Então, quando você tem moléculas muito maiores, quando a maioria das moléculas são muito maiores, né, que é a distribuição estreita, elas se engalfinham, se enroscam, né, dificultam o fluxo mais do que as moléculas menores. E ao passo que você, quando tem uma distribuição mais larga, né, em que a maioria das moléculas são grandes, sim, claro que sim, mas existe uma grande quantidade de moléculas menores também, as moléculas menores acabam agindo como uma espécie de lubrificantes das moléculas maiores. E essa explicação eu dou normalmente pensando no seguinte, né? Lá no Egito, quando os caras empurravam os blocos para construir as pirâmides, eles usavam toco de árvore por baixo, né? Então, um bloco muito maior, peso molecular muito maior, e os tocos muito menores acabam servindo de lubrificantes para favorecer o fluxo. Olha aqui, onde eu tirei essa aí, né, bicho? Mas é isso aí. Então, isso aqui é uma aula. Peso molecular, entretanto, depende fundamentalmente da concentração de H2. Isso aí eu estou dizendo o seguinte, gente, quando você está fazendo a polimerização lá, quando você insere o H2, você termina a polimerização, você para o processo, né? Então, o peso molecular médio depende da quantidade de H2 que está envolvida no sistema no momento da polimerização, de forma que pare as moléculas no tamanho que você precisa. Isso é uma tecnologia muito interessante, que há muito que se aprender isso daí. Essa daqui, ó, olha a diferença dessa curva, né? Curva de peso molecular médio em número, né? E aqui é distribuição. É substancialmente mais estreita devido à ação do peróxido. E esse uso produz a cisão ou corte das cadeias poliméricas de elevado peso molecular, sem aumentar significativamente as de peso molecular, as de baixo peso molecular. É isso aqui, ó. Então, você tem uma distribuição estreita, né? Peso molecular médio é muito grande. A maioria das moléculas nessa região tem um peso molecular muito, muito grande. O número de moléculas do mesmo comprimento. Quase todas elas aqui, ó, a quantidade, o número de moléculas. Isso aqui é a maior quantidade de moléculas que tem mais ou menos o mesmo peso, né? E o peso está aqui, ó. Esse tipo de curva normalmente é apresentado por materiais mais viscosos. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar o seguinte, né? Que com aditivação, você pode alterar isso. Eu dei o exemplo até do Egito, né? Quando você coloca os tocos, você usa ele como lubrificante. Então, nos polímeros é a mesma coisa. Quando você usa lubrificantes internos ou externos, você favorece o aumento da fluidez. Mas também, se você fizer uma, chama extrusão reativa, se você extrudar o material com um peróxido orgânico, você vai causar esse tipo de coisa, a cisão das moléculas maiores, né? Então, o peso molecular dessas moléculas aqui, ó, vai diminuir. Então, você vai ter uma distribuição mais larga, né? O que vai favorecer a fluidez. É claro que as características mecânicas serão diferentes, né? Olha, distribuição larga, estreita, distribuição enlarguecida, né? Depois de ter sido realizado a extrusão reativa com peróxido. Então, a quantidade de moléculas maiores diminui com um pequeno aumento das quantidades das moléculas menores. Elas estavam aqui e passam para cá, né? E aqui permanece mais ou menos igual às super grandes, né? Ou às vezes até diminui um pouco. Mas o lance está aqui, ó, principalmente aqui. A quantidade de moléculas maiores diminui drasticamente, aumentando um pouco a quantidade de moléculas menores. E lembra aí, quando você tem moléculas menores e maiores, as menores funcionam como lubrificantes, já que o movimento é cabeça-cauda. Esse é o lance do movimento, hein? Então, presumindo que todos os fatores estejam mantidos constantes, o índice de fluidez pode ser usado como parâmetro-chave na certificação da qualidade de lote a lote.
Cara, e isso é muito verdadeiro. Eu já trabalhei em empresa em que nós tínhamos lá um plastômetro, né? Eu acho que pelo menos 5 empresas tinham plastômetro no laboratório e que avaliavam o índice de fluidez dos materiais. E se o índice de fluidez não estivesse de acordo com o padrão, com o datasheet, com o que a gente tinha combinado, né, o material era devolvido, né? Mas veja, esse não pode ser o único parâmetro, né? É uma das perguntas que o menino faz lá, e ele fala o seguinte, às vezes a fluidez está até de acordo com o padrão, mesmo assim o cara tem dificuldade de injetar, mas aí são outros aspectos que influenciam, né? De forma geral, quando você tem um trabalho de aumento de fluidez, você tem uma diminuição da viscosidade. Apesar de dizerem respeito à mesma coisa, são antagônicos, né? Fluidez e viscosidade. Quando eu tratei da água, eu tratei como uma fluida, né? Quando eu falei do mel, eu falei que o mel era viscoso. Então, tem esse contraponto, tá bom? E eu também disse o seguinte, né? O recomendado é que o índice de fluidez maior seja utilizado para os processos de injeção, ao passo que os índices de fluidez menores, mais viscosos, sejam utilizados para processos de extrusão. Existe possibilidade de você injetar um material de extrusão? Existe. Eu acho que sim. De repente, você quer injetar uma peça com propriedade mecânica muito elevada, né? Que vai sofrer muito esforço e você precisa que as moléculas estejam engalfinhadas nessa quantidade. Então, dá para fazer isso, né? E tem como você modificar de um para o outro? Tem, mas você com certeza vai alterar as propriedades mecânicas do material, né? As propriedades de fluxo do material. Se você alterar o fluxo, você altera o mecânico, se alterar o mecânico, altera o fluxo. Normalmente isso acontece em certos níveis, né? Você consegue controlar isso daí, mas o recomendado é isso. Os mais viscosos para extrusão sopro. E faz sentido, porque como que é a extrusão sopro, né? Não sei se vocês sabem, mas existe um cabeçote que desce o Parison, livre no ambiente, né? Então, ele tem que estar bem viscoso para que ele não derrame. Ele tem que fazer que nem o mel, descer devagarzinho lá para dar tempo do molde fechar, né? Na extrusão de perfil, já acontece diferente. Ele já sai mais ou menos na altura, né, do calibrador, né? Sai do cabeçote já para o calibrador, para a calandra, né? Seja chapa e tal. Então, é pouca distância e ele vai sendo encaminhado. Filme, ele já sai, já toma aquele choque, né, térmico, já esfria, né? Ele precisa ter uma viscosidade para se manter, mas o ar, o resfriamento, faz com que você controle essa viscosidade, daí acerte a linha de neve, coisa do tipo. Injeção sopro tem um lance que você tem que injetar, mas depois você tem que soprar. E aí há uma viscosidade intermediária entre extrusão e injeção. E injeção convencional, né? Os materiais mais fluidos são utilizados na injeção convencional. Cara, há ainda dentro da própria injeção, uma grande quantidade de índices de fluidez indicados, né? Dependendo da qualidade do produto que você precisa, quantidade de propriedades mecânicas, estabilidade dimensional, quantidade de carga utilizada, quantidade de reforço, cara, uma infinidade de coisas. O tempo de ciclo que você quer utilizar para injetar aquele material, todos esses aspectos influenciam na escolha do índice de fluidez do material que você pretende utilizar. Firmeza total? E aí, ficou claro que é índice de fluidez? Para que serve, Marcelão? Cara, o lance é o seguinte, você vai pegar o datasheet, o maior índice de fluidez do material, né, do material que você costumeiramente usa. Bom, Marcelão, mas eu trabalho só com reciclado, não tem como que eu faço. Cara, existem alguns laboratórios que fazem esse trabalho, a Falconbar faz, o IPEM faz, o Senai faz, né? E devem existir, o Liceu de Artes e Ofícios também faz. Devem existir outros ainda, a Fundação Getúlio Vargas, são vários os laboratórios que fazem esse ensaio, e a minha sugestão é essa daí, vai procurar um cara desse daí, estabelece qual que é o seu melhor material, sem se preocupar ainda com a fluidez dele. Vai lá, injeta sua peça, injeta, pô, esse aqui é o material que me dá o menor ciclo, maior rendimento, maior qualidade, menor reprovação, menor refúgio, isso aqui é o melhor material. E aí você mede a fluidez dele e determina ele como padrão. E é para isso que serve, né? Fluidez, quando você tem um material com determinado índice de fluidez, você já entende que ele traz algumas características de preenchimento de cavidade, tempo de resfriamento, mas também de propriedades, mas também de desempenho, né? Então, aqui eu fiz uma tabelinha, eu espero que é fácil de você visualizar, que é o seguinte, né?
À medida que você aumenta o índice de fluidez, você aumentar o índice de fluidez é porque necessariamente está ocorrendo uma diminuição no peso molecular médio. Aquele peso molecular ponderal, lembra da curva? Provavelmente está deixando de ser mais estreita, se tornando mais larga, né? E isso também acontece com a diminuição do desempenho, porque você diminui o peso molecular. Lembra lá o que é rompimento? As moléculas estão assim. Aí você faz o esforço, né? Dá uma paulada assim, a molécula tende a se desvencilhar da outra. Se ela é maior, se a molécula é maior, ela vai escoar até romper. Se é uma molécula menor, pouco tempo de escoamento, pouco esforço, pouco tempo de esforço, pouca quantidade de energia, ele vai se desvencilhar e vai provocar ruptura. Então, é isso aí. Índice de fluidez. À medida que você aumenta o índice de fluidez, você tem um material provavelmente com peso molecular menor e com pior desempenho técnico. Pior desempenho mecânico também, ótico também, né? Quando você tem, ao contrário, índice de fluidez menor, ou seja, material mais viscoso, normalmente materiais mais viscosos têm um peso molecular maior, né? Tendo peso molecular maior, tem um desempenho técnico melhor também. Normalmente, já até as questões óticas são melhoradas com esse aspecto. Mesa total, cara, isso é uma coisa bastante interessante. E você pode alterar, né? O menino perguntou lá, e aí, o que altera? Cara, o que altera, os fatores que alteram o índice de fluidez no processamento são a temperatura e a aditivação. E à medida que você faz o aumento da temperatura, a gente percebe isso, é perceptível, o material vai se tornando mais fluido, né? Há casos até que com a mesma velocidade de injeção, com temperaturas diferentes, você tem mais ou menos marca de fluxo. E aí você consegue negociar. Eu preciso aumentar mais a velocidade, eu aumento mais a temperatura, porque o material vai fluir melhor, né? Mas aí toma cuidado que ele pode esguichar, pode dar marca de fluxo. Tá? Mas com certeza absoluta, a temperatura influencia na fluidez. E o aumento da temperatura leva ao aumento no índice de fluidez do material. Né? Ah, Marcelo, então quer dizer que aquele valor em gramas por 10 minutos vai ser aumentado? Dentro do padrão, não. Se você medir o mesmo padrão, não. Isso não muda. Muda no seu processo. Né? No processamento, se você aumenta a temperatura, você aumenta a fluidez do material. Agora, a ativação é um outro lance, gente. E aí eu preciso falar separadamente de cada um desses materiais. Porque você pode colocar lubrificantes, como eu falei, né? Os egípcios usavam tocos de madeira para colocar embaixo dos blocos que eles movimentavam, né? Para eles a menos esforços, às vezes os escravos caíam dentro e serviam como toco também. Acho que vale salientar isso aí. Mas existem lubrificantes internos e lubrificantes externos, né? Os lubrificantes internos agem entre as moléculas. Deixa eu dar um exemplo de lubrificante interno. O leite na massa de bolo é um lubrificante interno. Ele aumenta a fluidez do material, porque ele entra entre as moléculas, aumenta a distância e as moléculas começam a se movimentar melhor, né? As moléculas do amido se movimentam melhor na farinha de trigo quando você coloca um pouco mais de leite, fazendo a massa ficar mais fluida. É bem isso mesmo. Então, quando você coloca mais lubrificante interno, uma formulação de polipropileno, o lubrificante interno para polipropileno é, por exemplo, o óleo parafínico. E, né, colocar coisa assim de 0,5 PCRs no PP, você já tem um aumento significativo na fluidez. Mas veja, né, a colocação de aditivos altera o desempenho técnico. É pouco, mas altera. Porque você está falando no nível molecular, né, as moléculas se afastaram aí. E aí você tem um nível diferente de movimentação. É bem importante ficar na cabeça de vocês. Colocar também lubrificante externo. O lubrificante externo ele age fora da massa, enquanto o lubrificante interno age entre as moléculas, o lubrificante externo age fora da massa polimérica. Ele diminui o atrito da massa polimérica com a parte metálica, favorecendo o fluxo, né, e consegue deslizar. Né? Uma analogia bem interessante é a manteiga do bolo, né? Aquela manteiga que a gente unta o bolo. Né? Aquela manteiga ela aumenta a manteiga, ela aumenta a distância da massa com a parte metálica, cria uma película que favorece a desmoldagem. Exatamente isso, né? O lubrificante externo, ele favorece a fluidez porque ele faz com que o material deslize melhor. Um outro exemplo de uso do lubrificante externo no nosso cotidiano é quando você está com a chave ruim, você vai lá e dá um pouquinho de grafite ou um óleo WD, né?
Nos movimentos mecânicos, o óleo sempre é lubrificante externo, né? Ele entra entre as partes, e aí favorece a desmoldagem, porque ele cria uma película de lubrificação. Então, nos materiais plásticos, os lubrificantes externos mais utilizados são cera de polietileno, estearina, estearato de cálcio, estearato de zinco, alguns sebacatos também são utilizados, alguns óleos, né? Óleo parafínico, óleo olefínico, né? Óleos de... Nós chamamos até esse material de oligômeros, né? Peso molecular elevado quando comparado com o convencional, mas muito menor do que os polímeros. E aí, ele favorece o fluxo, favorece a desmoldagem. Firmeza? Agora, um outro tipo de aditivação, e aí não é lubrificação, é a mudança do tamanho das moléculas efetivamente, né? Aquele gráfico que eu mostrei lá atrás, vou voltar aqui, ó. Nós tínhamos uma distribuição estreita, colocamos peróxido e transformamos ele numa distribuição mais larga, né? E essa distribuição larga, ele ocorre porque você quebra as cadeias, aquelas cadeias maiores, quebra na metade, assim como mais ou menos o tamanho das menores, né? As cadeias menores têm mais favorecimento de fluírem. Porém, existia uma resistência mecânica antes assim, agora existe uma resistência mecânica menor, né? Uma quantidade de esforço menor vai fazer com que ocorra a separação. Só voltando a dizer, gente, o Fala Plast Lover nasceu para trazer resposta às suas dúvidas, às suas curiosidades, às suas necessidades, às suas demandas. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de assunto, alguma coisa que você quer saber, manda para mim, marcelo.orosco@c3p2.com.br, manda um WhatsApp também, ou manda um comentário, manda uma mensagem para mim nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, cara, não importa o meio, não importa que você saia sem a dúvida e que eu possa te ajudar. Eu já estou aqui no mundo digital há algum tempo, né? Nós começamos essa batalha aí no começo do ano passado, então está fechando o primeiro ciclo agora, primeiro ano, e o meu objetivo continua sendo o mesmo, ajudando as pessoas a resolver problemas na transformação de plásticos, tá bom? Então, se você tiver algum problema relacionado com isso, alguma dúvida relacionada com isso, me pergunta que eu vou te ajudar. Bom, vamos voltar lá então no primeiro caso, o que fazer? A primeira pergunta que o menino mandou para mim, ele está perguntando aqui se existem fatores que alteram o índice de fluidez além da temperatura. Nós já vimos que a temperatura realmente altera, porque aumentando a temperatura aumenta a distância entre as moléculas, aumenta a liberdade de movimentação e a molécula escoa melhor uma sobre a outra. Quanto maior a temperatura, maior a fluidez. Ficou bem claro isso daí. Agora, existem outros fatores? Sim, nós vimos outros, né? Nós podemos aditivar. Para aumentar a fluidez, lubrificação ou extrusão reativa com peróxido. Para aumentar a viscosidade, utilização de cargas. Mas existem alguns aditivos que são modificadores de fluxo que aumentam também a viscosidade, né? Eles agem de maneira a se engalfinhar com... da mesma maneira que o peróxido quebra a molécula, esse engalfinho com as moléculas, aumentando a dificuldade de movimentação da molécula sobre a outra. São modificadores de fluxo, né? No caso do PVC, por exemplo, alguns polímeros acrílicos são utilizados, né? O acrilato de etileno, por exemplo, o AES, é utilizado para muita alteração do fluxo dos materiais flexíveis. E ele aumenta a viscosidade. Tá bom? A utilização de carga também, como carbonato de cálcio ou fibras, fibra de vidro, fibras vegetais, fibra de Kevlar, agem de maneira a dificultar o fluxo. Parece que faz sentido, né? Quando você coloca um pouco mais de erva doce no bolo, que a erva doce usa só uma pitadinha, né, cara? Vamos pensar no outro aditivo. Quando você coloca o granulado de chocolate para fazer o bolo formigueiro, fazer aquela mistura, ele aumenta a viscosidade do meio. Por quê? Porque ele não está misturado adequadamente, né? Ele não se mistura no mesmo nível. Então, as cargas, os reforços, de forma geral, aumentam a viscosidade do material. Firmeza total? Espero ter respondido a pergunta desse menino aí. Na época eu respondi em particular para ele, porque eu não sabia qual era o material e para qual aplicação. Eu não ter perguntado isso para ele. Vamos ao segundo comentário, então? Vamos ver? Boa noite, obrigado. Né? É o caso dos 20% de fluidez, que deve ser 20 gramas por 10 minutos, né? Que é a unidade de medida que a norma preconiza. Está dizendo aqui que na dobra quebra se deve aumentar ou diminuir a fluidez. Bom, nós vimos ainda há pouco que o aumento do peso molecular, né, aumenta o desempenho técnico. Né, porque a molécula está aqui, você faz o esforço, peso molecular maior, as moléculas, né, estão para cima. Ou
até elas desvencilhar, você gasta bastante energia. Lembrando que os átomos são ímãs, e quanto maior a quantidade de ímãs uns próximos uns dos outros, mais, né, energia você tem que fazer para soltar um ímã perto do outro. E quando você tem peso molecular menor, né, você tem a quantidade de ímãs menores e você consegue vencer com mais facilidade. E da mesma maneira, né, pelo mesmo motivo, e também levando em consideração que a movimentação da molécula é cabeça-cauda, né, quando você tem peso molecular maior, molécula desse tamanho assim, né, então, você puxa para cá, ó, vem até aqui para depois vai continuar descendo, né, ó. Certo? Então, quanto maior o peso molecular, maior a viscosidade, quanto maior o peso molecular, maior o desempenho técnico também. Então, se ele espera uma peça com melhor desempenho de resistência à dobra, eu aumentaria o peso molecular, eu aumentaria a viscosidade, né? Então, nesse caso, eu diminuiria a fluidez. Beleza? Vamos ao terceiro comentário, então. Trabalho na fábrica de termoplastos flexíveis, é verdade, tem um polipropileno lá, que ele vem de reciclagem, né? E ele extruda e fornece para injeção, e na injeção ele precisa de muita fluidez, né? Ao contrário da extrusão. O material está vindo cada vez mais viscoso, né? Ultimamente essa fluidez deu muito baixa, então está mais viscoso. E o cliente imediato, a injeção é um processo que precisa de mais fluidez. E às vezes, e isso é interessante, às vezes, com a fluidez dentro do padrão, o produto não sai como esperado e vice-versa. Vamos conversar sobre isso daqui? Esse é um comentário um pouco mais longo, né? Não é bem uma pergunta, é um comentário, e eu acho que vale bastante a gente discutir sobre esse assunto. Beleza. Primeira coisa, ele tem um material de extrusão que ele precisa transformar em injeção. Quais são os métodos que ele pode utilizar? Provavelmente ele está fazendo isso daí. Colocando lubrificante, né? Colocando lubrificante interno e externo. Os lubrificantes interno e externo favorecem o fluxo das moléculas, né? Existem até alguns conjuntos de lubrificação, né? Compostos de lubrificação, one pack, que já vem tudo junto e tal. Aí você coloca esses lubrificantes e você vai aumentar a fluidez. Mas tem um lance. Sempre tem um lance. O aumento do lubrificante interno, ele pode alterar a temperatura de amolecimento do material. Altera a temperatura de ponto de fusão, mas altera também a temperatura de amolecimento do material. Então, se ele costuma amolecer lá aos 90 a 100, ele vai passar a amolecer aos 85. Né? Pertinho, mas um pouco menor já. E o lubrificante externo, ele causa, quando em excesso, né? E o excesso de lubrificante externo, eu estou falando na casa de 0,1, 0,2 a mais do que deveria ser, já é bastante coisa e estraga bastante o processo. Porque ele cria uma película de desmoldagem, certo? Lembra disso? Um tal do bolo, né? O lubrificante que a gente coloca na fechadura da porta ou na máquina de vidro, né? O grafite é um lubrificante. Ele cria, mas ele fica lá, né? Ele permanece lá. Então, quando você vai pintar uma peça plástica que você usou estearina, por exemplo, para desmoldar, ou estearato de cálcio de zinco, para favorecer a desmoldagem, você cria uma película de gordura. Essa película de gordura vai dificultar muito o processo subsequente, que pode ser corte solda, base de filme, que pode ser soldagem nas peças injetadas, pode ser impressão, pode ser serigrafia, hot stamping. Ele vai prejudicar esses aspectos, porque vai ter um óleo que vai favorecer a desmoldagem, né? Então, o lubrificante interno em excesso altera as características térmicas do material, amolecimento e fusão. O lubrificante externo em excesso altera as características de acabamento do material, mas também dificulta a homogeneização, e aí também você perde propriedade mecânica, né? Então, a mistura do excesso desses dois componentes pode trazer marca de fluxo, linha de união, fragilização nas linhas de união, diminuição do brilho superficial. Olha quanta coisa que pode alterar se você colocar em excesso lubrificante interno e externo. Um outro método que a gente viu ainda há pouco sobre como diminuir a viscosidade, como aumentar a fluidez, como transformar o material de extrusão, especificamente para a de injeção, é a extrusão reativa. É fazer o processo de extrusão com um peróxido orgânico. Existem vários, né? Existem empresas especialistas, a Retilox, né? Ela tem um peróxido orgânico que, dependendo da quantidade da utilização e do polímero que está sendo utilizado, você pode agir de maneira a aumentar o peso molecular ou diminuir o peso molecular, beleza? Porque ele pode causar a cisão da molécula
como ele pode fazer a reticulação, né? Que é a ligação cruzada entre as moléculas. Então, você consegue fazer isso daí. Quando você faz a utilização de peróxido orgânico na extrusão, você consegue, segundo a orientação dos fabricantes, coordenar o quanto que você quer que as cadeias quebrem, para assim determinar qual vai ser o peso molecular médio final e ter a fluidez esperada. Mas lembra, se tem perda de peso molecular, tem perda de propriedade mecânica, pode ser que você tenha uma pioria no desempenho das suas peças injetadas a partir da extrusão reativa como um peróxido orgânico. Beleza total? Cara, espero que eu tenha ajudado você aí com relação a essas dúvidas do índice de fluidez, da viscosidade, do fluxo de material, de como as moléculas se comportam. É claro que isso varia muito de material para material, e eu espero que você tenha dúvidas a respeito disso, e se você as tiver, cara, me manda um salve, marcelo.orosco@c3p2.com.br, ou manda um WhatsApp aí para mim, 975613979. Ou me siga nas redes sociais, cara, me segue nas redes sociais. Aciona lá o sininho da notificação para você receber, né, os vídeos do Fala Plastilove, que agora vai ser um quadro presente aqui no nosso canal, sempre estaremos juntos. E toda vez que você tiver uma dúvida, não morre com a dúvida não, pergunta para mim. Mesmo total? Meu negócio do Orosco.